Claro, temos aqui os nossos ajudantes, né, todos sentados com certeza. Nesse mês vocacional, como nós já disse, né, já dissemos no início dessa celebração, é o mês que a gente reflete sobre o nosso chamado. O primeiro chamado que nós temos é a vida. A vida é um dom que Deus nos deu. E quando nós nascemos, por exemplo, num contexto de vida, de família, de comunidade, é natural que os nossos corações começam a ter tendências. E mais ainda, começa até a seguir exemplos. Por isso que a importância, né, da vocação da família. Porque quando os pais, eles dão exemplos adequados para os seus filhos, é natural que os seus filhos também vão seguir o mesmo exemplo dos seus pais. E essa é a vocação primeira, né? A vocação que gera outras vocações. Um tempo em que a igreja celebrava o mês vocacional, ela colocava família, berço de todas as vocações. E é na família que Deus realmente inaugura o seu plano de amor. Mas nós somos chamados a quê? A uma missão. Missão não é uma missa longa, mas é a prática, a construção do reino de Deus. Há esses domingos atrás, nós vimos Jesus dizendo desse reino de Deus. E que nós somos chamados a construir esse reino de Deus. Que o reino de Deus é pautado pela paz e pela justiça, como de acordo com o profeta Isaías, na primeira leitura, e que faz um convite para que todos possam vir e se alimentar, comprar sem pagar, porque todos têm a sua dignidade. O profeta Isaías, ele está falando aqui no momento em que o povo herdeiros da terra prometida estavam regressando novamente para a sua casa. Por causa do exílio, este povo foi tirado da sua terra natal e foi colocado numa terra estrangeira. E ali, aqueles que herdaram a terra começaram a perder suas vidas, começaram a perder a dignidade, até mesmo a oportunidade de celebrar o culto. Muitos que viveram no exílio não podiam, de fato, fazer a sua homenagem a Deus. Só que os antigos foram morrendo e foram nascendo uma outra juventude. E esses jovens, eles escutavam falando do reino, ou falando da terra prometida, mas eles não conheciam. E para eles, já estavam acostumando a ficar naquela terra de exílio, naquela terra de escravidão. Por isso, que Deus então envia o profeta Isaías para dar uma sacudida naquele povo, para não se acomodar, para não ficar parado, para não ficar de braços cruzados, assistindo às atrocidades e até mesmo os genocídios que vão acontecendo. O profeta então vem e põe no coração daquele povo, daqueles que estavam no exílio, a certeza que voltando para a sua casa, voltando para a sua terra prometida, poderão ter a dignidade. Essa terra que os seus pais e os seus antepassados herdaram como herança de Deus. Quantas vezes nós também sabemos onde nós temos que colocar os nossos pés, onde deve estar a nossa vida, mas nós não vamos. Preferimos ficar na escravidão, preferimos ficar servindo a outras coisas e não um Deus verdadeiro. Então, Jesus no Evangelho faz essa ponte com o profeta Isaías, porque Jesus veio ao mundo como prova real do amor de Deus. Não existe amor maior do que esse de um Deus totalmente apaixonado, que enviou o seu Filho e colocou o seu Filho no meio da humanidade para santificar a humanidade. No início do Evangelho começa dizendo que os discípulos, Jesus soube da morte de João Batista. João Batista, primo de Jesus, o seu precursor, aquele que estava no deserto, porque dentro da cidade ele não conseguia profetizar. Ele precisou sair da cidade, ele precisou ir para um lugar mais deserto. Jesus também vai para o deserto
para encontrar com Deus. E lá no deserto, João Batista então começa a profetizar. Qual foi o seu prêmio? A morte. Ele morreu. Ele não estava tendo uma corrida de camelos pelas ruas de Jerusalém e João Batista foi atravessar e foi atropelado. Não. João Batista morreu porque ele denunciou. Então a força do profeta e a força de Deus que cada um de nós temos e que somos alimentados pela mesa da palavra, pela mesa eucarística, é para que neste mundo nós também sejamos profetas, homens e mulheres que falem de Deus, mas não com forma romântica, mas fala com Deus, em Deus, uma forma que luta pela vida, pela dignidade de todos. Então Jesus soube que João Batista estava sendo morto, e aí então ele precisa se recuperar, assim podemos dizer, né? Ele precisa refletir, porque na morte de João Batista, a sua também é anunciada. E foi por isso que ele foi parar na cruz. Quando ele tenta se reunir consigo mesmo no deserto, no seu momento de oração, uma multidão começa a ir atrás dele, porque vê em Jesus a oportunidade de ter a sua vida novamente com dignidade. E em Jesus, eles vão atrás. Eles chegam, se aglomeram, né? Se fosse nos dias de hoje, talvez as polícias viriam na igreja para prendê-los. Eles se aglomeram, eles chegam até Jesus, e Jesus olha para eles, e ele vê um sentimento de compaixão. Compaixão significa, eu participo da sua dor. Mas ele não só tem pena, ele não só tem dó, como às vezes a gente vê muitas vezes, mas ele move, ele pede aos discípulos. Porque os discípulos vêm com uma atitude que é muito comum nos dias de hoje. Ele fala o seguinte: não, olha, já está chegando o fim do dia, manda esse povo embora, manda eles comprarem comida, porque nós não queremos nem nos comprometer. Eles seguem você até aqui, depois não segue mais, porque agora nós precisamos voltar para a nossa vida normal. E aí Jesus disse: nada disso. Além de Jesus ter dó e se mover e ir ao encontro deles e ter a compaixão com eles, Jesus também cura os doentes. Oh Senhor Jesus, venha ao nosso encontro, move em nós, e que cure também os nossos corações, que muitas vezes por causa de tanto sofrimento e por causa de tantas coisas ruins que estão acontecendo, o nosso coração se petrifica e às vezes nós não acreditamos mais na vida. Sim, esse mesmo Cristo que fez com que aquela multidão fosse saciada é o mesmo Cristo que hoje nós celebramos. Mas é preciso ter coragem. É preciso ter coragem também de sair, de ir ao encontro de Deus. Às vezes nós queremos que Deus venha ao nosso encontro e nós não façamos nada. Não, pelo contrário, nós temos que ter essa predisposição de não ficar parado, de ter a dinâmica, de servir a todo momento. E quando Jesus pergunta para eles, diz a eles: dá-lhe vós mesmos de comer, eles dizem: nós não temos. E o que vocês têm? Apenas 5 pães e 2 peixes. E os incrédulos começam a perguntar: mas o que é isso para uma grande multidão? Jesus pega os pães, os peixes, pronuncia uma bênção e pede para que todos aqueles que estavam ali se sentem. Sabe o que essa palavra significa na Sagrada Escritura? Se sentar. Jesus coloca todos eles igual, na sua dignidade. Ninguém é maior, ninguém é menor. Todos são convidados, como o profeta Isaías falava na primeira leitura: vinde todos, venham saciar da mesa. E aí Jesus então, depois que acomodou e que colocou todo mundo na sua dignidade e fez com que todo mundo se tornasse dignos. De vez em quando eu sigo o padre Júlio Lancelotti de São Paulo, que faz um trabalho belíssimo junto aos pobres daquela cidade.
Olha, se vocês precisam assistir, ver as atitudes que aquele homem tem, mesmo diante da sua idade, com os moradores de rua. Ele está fazendo aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos no Evangelho. Não dá para a gente dizer, é culpa do fulano, é culpa do ciclano, mas é nós mesmos que tem que dar o que comer. É nós mesmos que temos que lutar para que não falte pão a nenhum dos nossos irmãos e irmãs. O problema é que os nossos 5 pães e 2 peixes, nós achamos que vai faltar se nós partilharmos com aquele que tem necessidade. O problema maior é que nós somos tão egoístas que às vezes nós achamos que é melhor guardar, né? Olha aqui, estou com uma bandeja com 3 pães aqui. Então é melhor eu guardar sozinho, porque eu tenho pão para amanhã, para terça, para quarta, para quinta, para sexta. Mas o que Jesus pede? Ele diz, olha, partilhe. E a partilha faz com que todos possam ter a dignidade. Por que a gente está assistindo tanta coisa errada, né? Por exemplo, nessa pandemia, tantas pessoas que estão aproveitando dos recursos, desviando milhões. Gente, por causa do quê? Do seu egoísmo. Por causa de siglas partidárias. Por causa de grupos seletos. E aí o reino de Deus não acontece. Mas nós, que todos os dias somos alimentados pela palavra de Deus, jamais devemos deixar de fazer aquilo que Jesus disse: dar-lhe vós mesmo de comer. Dar-vos mesmo de comer igual e dignidade. Não significa resto, mas significa partilha. E a partilha gera solidariedade. Eu gostaria muito que nesse dia em que nós celebramos o mês vocacional, a vocação sacerdotal, para que o Senhor continue dando força, para que todos nós que assumimos o ministério do sacerdócio, do presbitério, que nós não percamos os nossos olhos, e nós não desviamos os nossos olhos daqueles que mais necessitam, porque foi a esses que Jesus veio. Sinto muito em dizer, mas é esse que Jesus disse, veio. E hoje, quando a gente olha para uma grande multidão, nós podemos sentir que essa grande multidão continua com fome, continua com sede, continua querendo um tempo novo. E esse tempo, ele só vai ser possível se todos nós assumirmos a missão de partilhar. Quando nós olhamos para uma grandiosidade de tantas famílias, de tantas pessoas, e que têm a necessidade e a fome de Deus, mas sabemos também que faltam também pessoas que estejam dispostas a alimentar com o pão da vida. Aos familiares do seu Mário, quero pedir que vocês continuem seguindo o exemplo do vosso pai, né, desse homem que partilhou, mesmo diante de toda a sua idade, mesmo diante das suas dificuldades, nunca teve medo de partilhar, né? Sempre servindo, sempre atento à necessidade do outro. É assim que nós também esperamos, que nós tenhamos essa força, que nós tenhamos essa vontade, que nós tenhamos também essa coragem de continuar seguindo esses santos e santas que sempre surgem no meio de nós, e que na calada da noite, e que no silêncio e no anonimato continua fazendo aquilo que Jesus pediu para fazer: dai-lhe vós mesmo de comer. Então nós queremos a Deus que, assim, vocacionados para a vida, sejamos todos os dias entusiasmados em construir o reino de Deus. Porque tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, com certeza, tudo isso nós teremos. Mas nada disso vai nos separar do amor de Deus, porque São Paulo nos fala na segunda leitura: em tudo somos mais do que vencedores. Porque nós temos aquele que venceu a morte,
o próprio Cristo Jesus. E assim como ele venceu, nós também poderemos vencer. Tudo isso que estamos vivendo, esses momentos difíceis, tenho certeza que logo passará. O que não pode passar é a nossa vontade de continuar servindo e de continuar amando a cada irmão, a cada irmã. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude todos os dias a caminharmos vocacionados ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.